Fine. Tá. Então, eu tava comentando de uma enquete que eu fiz essa semana no Instagram e eu falava assim, como está seu relacionamento? Ótimo ou pode melhorar? E, assim, muita gente comentou que tava ótimo. Então, assim, o que eu penso também, né? Como as coisas se intensificam quando não tá muito bem ou pode piorar, as coisas também podem ficar boas, podem melhorar entre quatro paredes, né? O casal tá lá, com a família inteira, ou só o casal, enfim, e juntos eles ressignificam, né, a relação deles, né? Se reinventam, se descobrem, porque muitas vezes, assim, na correria do dia a dia, a pessoa não consegue parar para prestar atenção no outro e ver, né, alguns detalhes. Então eu acho assim que também tem um lado positivo disso tudo, a conexão, que eu acho que é muito importante, assim, ó, tu estar ali inteiro para dar atenção para tua família, para os teus filhos, não tem o peso das obrigações do dia a dia em cima, né? Claro que tem muita coisa que a gente pensa e que acaba afetando, né? Principalmente essa questão financeira, né? A gente está sem trabalhar, muitas pessoas não conseguindo dar conta, ou aqueles pensamentos tóxicos que ficam na nossa mente, né? Pensando, meu Deus, será que eu vou dar conta? Outras pessoas, será que eu vou conseguir dinheiro para me manter mais quanto tempo? A gente não sabe, são muitas incertezas, né? Então, esse medo que chega pra gente, assim, também, né, balança com a gente, né? A instabilidade emocional e financeira afeta bastante a gente, nossos pensamentos e tudo mais, né? Mas tem essa possibilidade de conexão, né? Tu sabe que eu queria voltar um pouquinho no que tu falou ali, de que é um momento de estar ressignificando e tal. Porque o que que acontece? Tem um estudo aqui feito no Rio Grande do Sul pela URGS, e onde foi feita uma pesquisa com 750 casais. Isso já faz algum tempo, não é uma pesquisa agora, né, nesse período. E com esses 750 casais foram levantados os motivos que levam os casais a entrarem em conflitos. Eu vou só falar para vocês os 5 principais, tá? Então, o primeiro de motivo de conflito dos casais é tempo a dois. Está em primeiro lugar o tempo a dois. Então, quer dizer, qual é o tempo que eu tenho dedicado ao meu parceiro na relação, o quanto a gente tem compromissos individuais, tem compromissos familiares, tem os amigos, quer dizer, qual é o tempo que o casal se tem para si só. Tá? Então, nessa pesquisa, o tempo a dois é um dos primeiros motivos que levam os casais a entrarem em conflito. Então, o conflito, ele é natural das relações, é inerente, faz parte, porque o conflito faz com que as pessoas conversem, discordem, concordem, cheguem a um consenso, tá? O segundo motivo que apareceu nessa pesquisa, tá? Ele é o motivo que, deixa eu pegar aqui, ó, que são o quê? Os filhos. Os filhos, tá? Então, é o segundo lugar que ocupa na pesquisa de situações que levam os casais a discordarem, a entrarem em conflito. Porque, bem, eu penso de um jeito, eu vim de uma família, eu fui criada de um jeito, eu acho que funciona isso, não funciona aquilo. O parceiro veio de uma outra família e entende que é disso e é assim e assado. Então, isso dá conflitos. Tá? O terceiro motivo é sexo. Tá? Ou se está tendo mais relação, né? Se tem sexo, se não tem sexo, se é bom o sexo, se não é bom, né? Então, o terceiro motivo. O quarto motivo são as tarefas domésticas. Né? Então, assim, a coisa de dentro de casa. De dentro de casa. Quem faz o quê, como que faz, porque aí também tu veio de uma família de origem, tu tinha lá um jeito, um formato, aí tu tenta com o teu parceiro botar as coisas de um jeito, né? E o quinto motivo é o dinheiro. Tá? Então, como que gasta o dinheiro, quanto que ganha, como que vamos investir ou não investir, tá faltando dinheiro, não tá faltando dinheiro. Então, por que eu estou trazendo essa pesquisa aqui? Porque esses 5 motivos, tá, que levam os casais a entrarem mais em conflitos, são as coisas que, bem provável, que todos os casais estão se deparando, né, passando por esse momento de crise,
e estão tendo que, de certa forma, estar ali convivendo dentro de casa numa potencialidade assim máxima, né? Onde os filhos estão mais presentes e o tempo a dois está melhor, porque, bem, tu tá ali dentro de casa, então tá se tendo mais tempo. Então, antes, quando tu falava de que na tua pesquisa apareceu que estava ótimo esse momento com o parceiro e tal, é porque os casais estão se oportunizando mais tempo. E agora? Né? Então, eu tenho tido muitos relatos e acompanhado pessoas, casais, que me relataram isso, que estão se oportunizando esse tempo a dois com um pouco mais de qualidade. Entretanto, o número 2, né, que é os filhos, tem dado muita confusão, porque imagina crianças que são super ativas, precisam brincar na rua, precisam ser supervisionadas, orientadas, são criativas, então elas precisam desse espaço. Então esse casal acaba, né, tendo dificuldade muitas vezes de estar suportando e administrando toda essa carga que é estar com essas crianças o tempo inteiro dentro de casa, né? Então acaba se tendo alguns conflitos nessa questão dos filhos, um pouquinho mais acentuada, mas que esse casal também está tendo a oportunidade de, dentro do seu lar, estar mais presente que nunca com esses filhos. Porque isso também é uma das coisas que se observa cada vez mais as famílias, lógico, têm necessidades de trabalhar, isso faz parte da vida, mas cada vez mais se terceiriza as crianças, né? Então, isso acaba fazendo com que os filhos, eles tenham pouca presença desses pais. Ou tem pais, quando estão presentes, estão muito culpados. Porque tem que fazer com pressa, né? Tem que fazer tudo de uma forma diferente. E agora está se tendo a oportunidade de estar ali fazendo as coisas com mais calma com esses filhos. Então tem esse outro aspecto. Mas acaba se tendo alguns conflitos porque as crianças, elas estão confinadas, assim como o adulto, né? Então, pessoas confinadas passam por um mix de sentimentos e emoções, né? Que hora parece que um dia é bom e hora o dia é ruim. Então, isso acaba ficando oscilante para os adultos e para as crianças também. Então, há necessidade de ter muita tolerância e paciência. Então, quantas coisas estamos aprendendo nesse período, né, e desenvolvendo e treinando, que são aprendizagens que todos nós vamos levar. E aí, a carga emocional da pandemia, ela, falando num outro assunto, assim, que pode ser preocupante também, é um fator determinante essa carga emocional para brigas e discussões, né? E assim, e talvez até chegar num extremo que seriam agressões físicas. Tá? Se chegar nesse ponto, o que tu acha que o casal deve fazer, assim? Quando tem agressão física, isso é independente de crise de coronavírus e tal, se observa que a coisa extrapolou. Vamos pensar assim, ela passou da conta. E tu acha que tem como resgatar o casal ou acabou e isso é o ápice? Olha, quando o casal ele entra nesse nível de conflito, tá se faltando com respeito. Então, eu entendo, como psicóloga de casal, que esse casal precisa de ajuda. Esse casal precisa de ajuda para poder olhar para isso que está acontecendo. E a violência doméstica, ela tem um ciclo. O que acontece? Bem, aconteceu um empurrão, aconteceu um tapa, uma ofensa verbal, teve um desrespeito, vamos pensar assim. Não quer dizer que se aconteceu né, isso já é um motivo assim, vamos nos separar. O que está sinalizando? Vamos entender esse comportamento como algo que está sinalizando que não está bem, que precisa ser olhado isso tudo. Então, há necessidade, de fato, de estar buscando a ajuda de um profissional para talvez ajudar na mediação dessa conversa.
Tá? E muitas vezes quando se tem criança, há um sofrimento com essas crianças. Elas, por mais que de repente, eles não viram, né? Mas as crianças sentem, elas percebem o clima tenso e pesado no dia seguinte, de que esse casal não consegue se olhar, não consegue conversar. Então, precisa de ajuda, precisa de ajuda. E se dá para se resgatar, depende do que ainda tem nessa relação. Né? O que está sustentando essa relação? Então, não tenho como, né, dizer sim, não, mas tem que poder olhar assim, qual é o interesse dessas pessoas realmente a se abrirem para algo diferente. Porque a briga, a discussão que eles fazem em casa, quando eles vão para o consultório de terapia, de terapia de casal, é para fazer o diferente. Né? Então, tem que ter essa abertura para, de fato, ver se seguimos em frente juntos ou se precisamos nos separar. Né? Mas, muitas vezes, sozinho não se dá conta de olhar para isso tudo. Então, eu vejo, assim, no consultório que as pessoas, às vezes, levam muito tempo para buscar ajuda. E, quando buscam ajuda, já está num nível de desgaste da relação absurda. Então, para que chegar nesse ponto? É que às vezes acho que também tem um medo, né, de ficar sozinha, enfim, a pessoa acaba ficando junto por conforto, segurança, né, não quer sair da zona de conforto, ou enfim, acaba aceitando coisas que não gostaria, né? Mas no caso, assim, neste momento, né, e tem a questão também do medo de solidão e tal, né? Mas se nesse momento as pessoas, digamos que queiram queremos romper, né? Se houver a necessidade de separação, o que tu pensa, assim, exato neste momento de pandemia, assim, né? Acho que é uma situação meio complicada, né? Porque a gente já tá vivendo um monte de coisa diferente, assim, mas se a pessoa talvez não tá confortável e segura com o seu parceiro, ela pode procurar um auxílio e... O que é a sua indicação? Não, então, é poder olhar, fazer uma reflexão, bem, como é que é essa relação, né? É bem provável que anterior a essa crise do coronavírus, já devia ter algo acontecendo. Então, é importante, tu trouxe a questão de violência doméstica. Se está ocorrendo violência doméstica e as pessoas elas não estão conseguindo conviver nessa situação de confinamento,